certo? Então, a gente vai relembrar alguns pontos aqui, né? Então, na nossa explicação, nós falamos um pouquinho sobre as placas tectônicas, o que são, como elas funcionam, né? Então, a gente vai só dar uma relembrada aqui. E caso alguém tenha alguma dúvida, só perguntar, certo? Quem pode começar a leitura? Posso comentar, professora? Pode. O que são placas tectônicas? As placas tectônicas são grandes blocos de rochas que dão suporte a tudo que vemos no solo, abrigando os continentes e o fundo dos oceanos. Continua? Pode. Dizemos que essas placas são semi-rígidas porque, apesar de sólidas, elas se movimentam e podem se esbarrar. Esses princípios foram propostos pela teoria das placas tectônicas, que confirmou as informações postuladas anteriormente na teoria da deriva continental. Outra pessoa. Continua a leitura, por favor. Vamos, gente, aqui, ó, a teoria da deriva continental, vamos participar. Posso ler, professora? Posso ler, professora? Pode ler, professora. Posso ler? Vai a Gabriela e depois a outra colega. A teoria da deriva continental, proposta pelo geólogo Alfred Einstein, afirmava que há milhões de anos a Terra era formada apenas por uma grande placa chamada Pangeia. Essa placa foi sendo sedimentada ao longo do tempo, até se formar os continentes da forma que conhecemos. Ok, até aí. Pessoal, então aqui, né? A gente já entendeu, né, o que são as placas tectônicas. Então, a gente sabe que são grandes blocos que formam aí, né, as diferentes partes do nosso planeta. E aí, o que acontece? Dentro da teoria da deriva continental, né, o que se acredita? Que lá no início, há milhões de anos atrás, né, toda essa placa ela era formada apenas por um grande bloco, como se tudo fosse formado por um bloco só, né, que a gente chama aí de Pangeia, que é o início de tudo. Só que com o passar dos milhares de anos, esse bloco ele foi se, vamos dizer assim, não quebrando, mas ele foi se dividindo em alguns pedaços, né? Como se a gente tivesse aí um grande quebra-cabeça e ele fosse se despedaçando e formando as diferentes partes aí, né, do nosso planeta, certo? Então, essa teoria, né, que é a teoria utilizada, ela traz isso para nós. Por isso que se a gente pegar algumas partes, né, se a gente for olhar o mapa, a gente vai ver que algumas regiões têm até uma certa semelhança, né, entre elas, ok? Então, acreditava-se nisso. Outra pessoa continua a leitura aqui para nós. Posso ler? Pode. Por que as placas tectônicas se movimentam? As altas temperaturas no interior da Terra fazem com que as placas tectônicas se mexam. Se movam. Pode continuar. Esse movimento é lento, contínuo e ocorre no limite entre elas, as placas tectônicas podem se movimentar de três maneiras: transcorrente, subsidente. Pode continuar. As zonas de encontros entre as placas tectônicas são denominadas... Ai, meu celular tá quebrado e não tô entendendo nada, professor. Limites e divide-se em três. Ok, até aí. Então, aqui, pessoal, né, só relembrando o que eu já tinha explicado para vocês na nossa aula. Então, ali, ó, transformante, né,
que é quando uma se movimenta ao lado da outra, né? Aí temos aqui a divergente, que é quando elas se aproximam, se encontram não, quando elas se afastam, tô doida, desculpa, olha a setinha aqui, né? Então, divergente, elas vão se separar, se desencontrar, e convergente, quando essas placas elas se encontram, tá bom? Então, tem as setinhas aqui, ó, que fica fácil de vocês lembrarem aí o que cada uma, né, qual o movimento que cada uma delas fazem. Aí aqui a gente tem aqui, né, os 3 tipos de placas tectônicas. Outra pessoa para ler aqui para nós, por favor. Posso ler, professora? Pode. Dependendo da localização da placa e de qual área ela abrange, podemos classificá-las de 3 formas. Placas oceânicas encontram-se bem no assoalho oceânico, ou seja, são o fundo dos oceanos e totalmente intensas. São mais finas, sempre renovadas e cobrem a maior parte da Terra. Exemplo, placa de Nazca. Ok, então aqui ó, as placas oceânicas, a gente sabe que são aquelas placas que estão abaixo de quê, pessoal? Do oceano, ok? Pode continuar. Placas continentais encontram-se bem nas áreas de terra firme, não possuem submersas, são mais grossas, antigas e estão em menor proporção. Exemplo, placa arábica. Ok, então as continentais são as placas que abrangem toda a parte de terra firme, tá? Não envolve parte de água. Pode continuar. Placas continentais e oceânicas são aquelas que possuem uma parte continental e se estendem abrangendo também parte do fundo do oceano. Muitas vezes são classificadas somente como continentais, passando a existir apenas 2 tipos de placas e não 3. Exemplo, sul-americana. Ok, essa placa aqui sul-americana é a placa de quem, pessoal? Qual placa? Do Brasil? Exatamente. Então, ó, nós estamos sob uma placa que ela abrange tanto a parte continental como a parte o quê? Oceânica, né? Então, ela pega aí tanto essa parte que envolve a água, certo? Parte dos oceanos, como também só terra firme, ok? Até aqui alguma Professora, eu dúvida? posso terminar de ler? Quem perguntou? Maria Luísa. Maria Luísa. Pode, Maria. O Brasil está localizado em qual placa tectônica? O Brasil é um país de muita sorte em termos geológicos. Nós nos situamos bem no centro da placa sul-americana, uma das maiores em tamanho e espessura. Isso significa que estamos longe dos limites e, por isso, logo possui muitos recursos naturais. De forma bem discreta, Peraí, você pulou uma parte, Maria Luísa. E por isso, aqui, ó, quase não sofremos. Por isso, quase não sofremos consequências de atividades sísmicas. O nosso relevo também é geologicamente antigo, logo possui muitos recursos naturais. De forma bem discreta, essa placa move-se para o oeste. Assim, ela se afasta da dorsal mesoatlântica e se aproxima das placas de Nazca e do Pacífico. Ok, pessoal. Então, aqui só para reforçar, né, em qual placa nós estamos. Então, a gente sabe que a gente está aí bem no centro, né, na parte central da placa sul-americana. E isso aí faz de nós, né, muito sortudos, porque nós não sofremos, né, com terremotos, tsunamis, né, dentre outras catástrofes, desastres que a gente vê aí em vários países
sofrendo por estarem bem nos limites de alguma placa, ok? Toma, Estados Unidos. Oi? Não é melhor que os Estados Unidos? Sim. Nós não temos terremoto. Sim. A gente só, de vez em quando lá, em algumas partes aí, tem alguns abalos sísmicos, mas nada de grande magnitude, ok? Vamos lá então para a nossa atividade. Então a gente vai começar aqui na questão 1. Quem pode fazer a leitura da questão 1? Posso fazer? Pode. Durante uma aula de ciências, uma turma debatia fenômenos naturais, como tsunamis, vulcões e terremotos. Algumas das afirmações dos estudantes são descritas a seguir. Estudante número 1. No Brasil, embora não sejam frequentes, ocorrem tremores de baixa intensidade. Porém, muitos não são registrados ou nem mesmo são perceptíveis. Isso acontece por causa do posicionamento do Brasil na região central, na placa sul-americana. Estudante número 2. Os tsunamis podem ser causados tanto por terremotos como por erupções vulcânicas, que ocorrem em alto mar, formando ondas gigantes, as quais alcançam a região costeira. Estudante número 3. Terremotos, vulcões e tsunamis são fenômenos pouco frequentes no Brasil, devido à grande extensão territorial do país, o que lhe confere maior estabilidade. E estudante número 4. Vulcões são mais frequentes nas regiões centrais das placas tectônicas, uma vez que nesses locais existem falhas por onde o magma pode deixar o manto da Terra, alcançando a superfície. E aí, pessoal, quais dessas 4 teorias são as mais aceitas? São corretas? O estudante 1 e 2. Perfeito. Teve alguém que marcou diferente? Sejam honestos. Teve alguém que marcou diferente, gente? Eu não marquei, professora. Se errou, pode falar. O momento de errar é agora, gente. Então, olha só. O nosso gabarito aqui, ó, é letra A, né? Então, a afirmação do estudante 1 e 2, certo? O estudante 3 e o estudante 4, eles fizeram afirmações erradas, tá? Então, ele colocou, né? Terremotos, vulcões e tsunamis são fenômenos pouco frequentes no Brasil devido à grande extensão territorial do país, o que lhe confere maior estabilidade. Não é por causa da extensão, né, da grande extensão territorial, é por causa da nossa localização, pelo fato da gente estar no meio da placa sul-americana, né? E o estudante 4 colocou aqui, vulcões são mais frequentes em regiões centrais das placas. Aqui já está errado, né? Porque não é dessa forma, né? Uma vez que locais existem falhas por onde o magma pode passar, deixando o manto da Terra alcançar a superfície. Então, não, esses vulcões eles serão mais frequentes aí nas extremidades, ok? Alguma dúvida nessa questão, gente? Não? Não. Professora, Oi? eu posso sair do celular e entrar aqui pelo computador? Pode. Tá travando. Pode. Questão de número 2. Alguém faz a leitura para nós? Posso ler, professora? Pode. Tá. Nesse novo ciclo, iniciamos com a habilidade sobre as placas tectônicas e os fenômenos naturais associados a elas. Esse é um assunto extremamente importante para entendermos sobre os diversos acontecimentos associados aos fenômenos e desastres naturais que ocorrem pelo mundo. De acordo com seus conhecimentos prévios e com o que aprendeu na aula, explique qual a diferença entre um fenômeno natural, desastre natural e um fenômeno artificial. Cite 3 exemplos de cada um deles. Conseguiu responder? Eu consegui, O professora. que você colocou? Eu não sei se está certo, mas eu coloquei assim. Suas diferenças ocorrem pelo fato de que o fenômeno natural acontece de maneira natural, sem a intervenção humana, e os desastres naturais
ocorre com a provocação de um evento físico muito perigoso. Já o fenômeno artificial pela ação humana. Exemplos de cada um deles são os fenômenos naturais: terremotos, secas e furacões, desastres naturais, ciclones, dilúvios e deslizamentos de terra, e já os fenômenos artificiais, luz elétrica, internet e roda. Ok, certinho. Mais alguém respondeu? Não? Então tá. Trouxe aqui minha resposta também, tá bom? Coloquei assim, né? É importante salientar que todo desastre natural é um fenômeno natural, né? Então, mesmo sendo um desastre, né? Se é natural, né? A gente considera como um fenômeno natural. Então, como a nossa colega citou, né? Como ciclones, terremotos, vulcões, tsunamis e tantos outros. Fenômenos naturais são todos os eventos da natureza, assim como a chuva, transformação de uma lagarta em borboleta, o nascer do sol, o vento, etc. Olha só para ficar mais claro para vocês. A chuva ela acontece de forma natural, certo? Fenômeno natural. Mas se essa chuva ela vier em uma quantidade muito grande, né? Com muitos ventos, ela vai se transformar em um desastre natural? Sim ou não? Sim. 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 Um exemplo é o que aconteceu domingo aqui em Formosa, não foi? A gente começou com uma chuva, de repente começou vento e vento e vento e acabou se transformando em um desastre, né? Arrancou vários telhados, derrubou aí vários estabelecimentos. Então, o fenômeno natural acabou se transformando em desastre natural, tá? Então, tem essa associação entre os dois. E o fenômeno artificial, pessoal, o nome já fala, artificial, é aquele que o ser humano vai provocar. Igual a luz do sol, é um fenômeno natural? Sim ou não? Sim. A luz elétrica é um fenômeno natural? Não. Não. A luz elétrica, né, é um fenômeno artificial que foi criada pelo homem, certo? Então, sempre que vocês pensarem em exemplos, tentem associar. Peraí, isso aqui acontece de forma natural, isso aqui de forma artificial. Então, fica mais fácil de vocês entenderem. Igual uma mulher, né, dando a luz a um bebê, quando dá a luz, né? Parece que ela é um poste, né? Mas não, a mulher ganhando, né, um bebê. É um fenômeno natural? Sim ou não? Sim ou não, gente? Tá todo mundo mudo? Vocês estão me ouvindo? Sim, professora. O que a senhora falou, professora? Uma Eu te mulher, ouvindo, professora, quando sim. quando ela tem um bebê, né? É um fenômeno natural ou não? Sim? Sim. Mas se o médico Sim. induzir esse parto, vai ser natural? Não. Aí vai ser artificial. É igual quando a gente vê aí, né? Culturas criadas em laboratórios, né? Quando a gente vê o homem ali fazendo uma inseminação artificial, o nome já fala, inseminação artificial. É algo que aconteceu de forma natural? Não. Então a gente sempre tem que analisar isso. Acontece de forma natural? Se sim, é um fenômeno natural. Se teve intervenção humana, aí vai ser artificial, ok? Até aqui? E aí vocês podem elaborar a resposta de vocês usando as suas próprias palavras, certo? Então vamos lá para a próxima questão aqui. Então eu trouxe para vocês um noticiário, certo? Peguei aqui, né, uma revista. Diz assim: terremoto de magnitude 6,1 mata 3 e deixa dezenas de feridos no Japão, né? Cidades de Osaka, Takatsuki foram atingidas. Autoridades não descartam vítimas sobre escombros. Aí coloquei aqui a imagem, né? Aí diz assim: pelo menos três pessoas morreram e várias dezenas ficaram feridas na queda de diversos edifícios em Osaka.
É a segunda maior cidade do Japão, depois de um terremoto de magnitude 6,6 graus registrado a oeste do país, no horário em que milhares de pessoas se dirigiam aos seus locais de trabalho. O sismo deixou 170 mil residências sem energia elétrica, interrompeu o serviço ferroviário e provocou numerosos incêndios. As autoridades japonesas dizem que nenhuma das usinas nucleares do país foi afetada, né? Então, aqui a reportagemzinha. Aí eu coloquei aqui a perguntinha para vocês sobre isso aí. Explique como ocorre esse tipo de fenômeno natural citado na reportagem, né? Um fenômeno natural que acaba sendo um desastre, ok? Então, como que acontece, pessoal? Posso falar minha resposta, Pode. professora? Pode. Eu coloquei bem assim. Ocorre quando duas placas se tocam. Elas geram um acúmulo de pressão que provoca um movimento inesperado. Ok, mais alguém respondeu? Posso falar minha resposta, professora? Pode. Eu não sei se eu coloquei certo, mas eu coloquei assim. Ocorrem de maneira que são provocados por movimentos na crosta terrestre, composta por placas tectônicas. Dá pra gente melhorar um pouco, mas tá no caminho certo. Mais alguém? Não? Certo, então vamos lá. Os terremotos são fenômenos naturais, né, ou desastres, provocados, né, na alteração das placas tectônicas. Então, as camadas de rocha da litosfera são pressionadas uma contra as outras, ou seja, elas se chocam, né, até o ponto em que não resistem mais à pressão e ocorre uma ruptura, gerando grande deslocamento de rocha. A resposta era abrir ela certinho, né? Então, os terremotos eles vão acontecer por causa disso. Essas placas elas vão se chocar, né, até o momento que vai causar uma ruptura. Tem uma pressão muito grande entre as duas e elas se rompem. E aí causa o terremoto. Igual está aqui na imagem, a gente pode ver as rachaduras, né? E aqui a questão 4 e última diz assim: acima pode ser observado um desastre natural de grande magnitude, que não ocorre no Brasil? Foi uma pergunta. Não tem ocorrência no Brasil? Explique. E aí, gente? Posso falar minha resposta? Pode. Professora, eu coloquei assim. Ele ocorre, porém, com menos intensidade, devido ao fato de que o Brasil está localizado no centro da placa sul-americana. Perfeito. Mais alguém? Mais alguém, gente? Ô, professora, eu só complementei um pouco a mais no final, que eu coloquei bem assim. Pelo fato do Brasil estar localizado no centro da placa sul-americana e os maiores abalos ocorrem na borda da placa. Perfeito, certinho. Perfeitas as respostas de vocês. Então aqui, terremotos de magnitude mais elevada, como descrito na reportagem, são raros no Brasil, porque o nosso território se encontra distante das bordas da placa tectônica na qual está inserida. Estamos localizados no centro da placa sul-americana, que nos dá mais estabilidade, né? Então, a gente não tem, né, esses impactos, esses abalos sísmicos de grande magnitude, ok? Alguma pergunta, gente? Não tem pergunta, professora. Oh, Eu tô mais prestando atenção. Como eu tô um pouco atrasado nas atividades, eu tô prestando mais atenção, ouvindo aqui. certinho. Alguém quer perguntar alguma coisa, fazer algum comentário? Tá tranquilo? Tudo certo aí, gente? Tudo certo, professora. Beleza, então o que a gente vai fazer agora? Quero que vocês coloquem o nome de vocês e a turma lá no chat, tá bom? Os alunos que ainda não pergunta. Oi, Malu. Sabe aquela chuva que teve domingo? Sim. Assim, foi um fenômeno natural e, assim, não foi forte, mas também não foi né? Mas, assim, é um fenômeno natural, né? Sim. Aí eu ouvi falar, eu queria saber se é verdade. Eu ouvi falar que, tipo assim, quando, por exemplo, não que foi a causa daquela chuva, mas que quando, por exemplo, tem muito, tipo, desmatamento, como não tem as árvores para parar o vento, aí vai formando essas
tempestade. É verdade isso? Favorece, né? Porque aí o vento ele consegue alcançar uma quilometragem maior. É igual quando você vai correr. Se você pega uma pista lisa, sem obstáculo nenhum,